Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde para quem estiver acompanhando pela gravação. Hoje, 30/5, vamos abordar nosso GED, a unidade 6, unidade que trata sobre remuneração e salário. Hoje eu não estou com vídeo porque eu estou com probleminhas técnicos. Não sei o que aconteceu, mas o Meet não está querendo liberar a imagem. Então, vai ficar sem a imagem hoje, só com o áudio. Vamos lá iniciar a nossa unidade. A gente inicia falando sobre o que é salário. Como a nossa unidade vai tratar sobre isso, é importante e bastante válido a gente entender o que é em si o salário. O salário ele é a contraprestação devida ao empregado em virtude do contrato de trabalho. Quando você contrata alguém, é com o intuito de que haja uma contraprestação. A pessoa vai lá, presta o serviço para você e em contrapartida você deve a ela um salário. Salário esse que poderá ser de diversas formas. Poderá ser um salário fixo, um salário variável, um salário em pecúnia, um salário in natura, um sobressalário ou uma condição. Salário fixo é aquele destinadozinho na carteira, né? Tipo, assistente administrativo, 1.519, por exemplo. Salário fixo. Salário variável é aquela pessoa que normalmente ganha comissão, pessoal. Por exemplo, um garçom, um comim, algo tipo que tem um percentual em cima de um total de vendas. E aí esse percentual vai acarretar no valor de o salário fixo, salário fixo e variável. Às vezes é os dois juntos. Às vezes a pessoa recebe o salário fixo mais a variação da comissão. Às vezes a pessoa recebe só o salário variável. Depende aí da forma com que a pessoa presta o serviço. A gente tem o salário em pecúnia, que pecúnia deriva de dinheiro, ou seja, o salário pago em valor, em dinheiro, perdão. A gente tem o salário in natura. Salário in natura é quando ele é pago, a gente vai ver mais na frente, um pouquinho mais na frente, que é quando ele é pago em outra forma que não seja o dinheiro. Por exemplo, uma empresa que trabalha com alimentos, por exemplo, aí, uma parte do seu salário aqui, 30%, vai em mantimentos para você, cesta básica. É um exemplo de salário in natura. E o sobressalário, o salário condição. Aqui no caso é todo aditivo, pessoal, que tem um contrato. Por exemplo, um contrato de salário que a pessoa receba adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade vai ser um sobressalário, ou salário condição. Por exemplo, o salário família também, que é um aditivo, até as crianças, sobre pessoas que têm uma base de um salário mínimo e meio, recebe um adicional até por cada criança que você tem até 14 a 12 anos, se eu não me lembro, se eu não me esqueço. Então tem um percentual extra ali adicionado ao seu salário, como forma de sobressalário, o salário condição. Ele não está compondo diretamente o valor do seu salário de fato. Remuneração. Remuneração é diferente de salário. Tem gente que trata da mesma forma, mas salário é uma coisa, remuneração é outra. Remuneração, como dito no nosso artigo 457 da CLT, compreende-se na remuneração dos empregados para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviços, gorjetas a receber. A súmula 354 fala sobre gorjeta, que as gorjetas são cobradas pelo empregador na nota do serviço ou oferecida espontaneamente pelo cliente. Integram a remuneração do salário com base no cálculo para parcelas de aviso prévio. Assim, pessoal, a remuneração é a contraprestação total. É as somas, os descontos e os ônus. Ou seja, tudo que compõe o seu salário ali está dentro da remuneração, certo? Exceto causas que não estão dentro da remuneração, que não integram o salário. Mas, via de regra, a remuneração é tanto os adicionais como os descontos, ou seja, é uma somatória. Já o salário não, é algo ali destinado, como falei, o salário fixo, o salário variável, é algo mais específico. A remuneração é mais geral. A questão das gorjetas, normalmente a gente já leva muito ao pé da letra o que é gorjeta. Porém, a gorjeta, ela também é os 10%. Aqueles 10% que você paga o garçom, aquilo ali é uma gorjeta. Às vezes o pessoal diz, não, a taxa de serviço. Aí se confunde diz taxa de serviço é uma coisa, gorjeta é outra. Mas não é a mesma coisa. Tudo que é de forma espontânea é uma gorjeta. Então, tipo ali, você não tira os 10%, você paga, você está dando uma gorjeta. Mas que ele esteja diretamente vinculado à conta, que você não pague diretamente ao garçom. Mas não deixa de ser uma gorjeta. E que normalmente os locais assim, eles são regidos por convenção coletiva. Então tem um percentual, nem eles recebem todos, vamos supor, enrolei aqui. Mas vamos supor, em um restaurante você tem o comim, tem o garçom, tem o atendente.
tem o pessoal da cozinha. Normalmente, boa parte desse pessoal recebe comissão. E aí tudo é em cima desses 10%. Logo, tudo é uma gorjeta. Então tá lá estipulado na convenção dele qual o percentual de cada pessoa. O garçom vai receber tal, o comi vai receber tal. Entendeu? Então, tipo, é um valor destrinchado sobre a gorjeta, que não deixa de ser algo espontâneo. Ou seja, os que são dados de forma espontânea são tratados sempre como forma de gorjeta. Princípios que regem a proteção salarial. Salarial, a gente sabe ali que como o pessoal até diz, faz de rir, né? É uma contraprestação que na maioria das vezes, pessoal, é bem baixa, né? A gente trata no país, a maioria de índices de cálculos aí que aparecem, o nosso salário era para ser 10 vezes o que é hoje, o mínimo, para poder conseguir manter realmente o nosso custo de vida. Então, é algo que já é básico, na maioria, na esmagadora maioria das vezes. Então, a gente já tem ali os seus probleminhas com a questão de salário, que empregador que não quer pagar salário, empregador que fica violando o valor do salário, ou então os dias de pagamento. A gente tem vários princípios aqui que regem nossa garantia da proteção salarial. O princípio da irredutibilidade salarial, que diz que nenhum salário é irredutível de forma na lei, a não ser que sejam as exceções lá previstas dentro de acordo com a convenção coletiva, que são situações bem específicas. Então, a irredutibilidade salarial, via de regra, ela é totalmente vedada. O princípio da inalterabilidade salarial, que no caso é da alteração salarial, né, de forma que venha a lesar o empregado. O princípio da integralidade salarial, questão do pagamento de forma integral do salário. O princípio da intangibilidade salarial, que no caso é para você tanger o valor do salário dele, no caso reduzir ou então direcionar para uma coisa que não deveria ser direcionada. E o princípio da impenhorabilidade salarial. O salário não é penhorável, ele não é um bem ali que seja passível de uma penhora, né? Salário complessivo. Salário complessivo é algo bem incomum. A maioria das vezes a gente fala salário complessivo, as pessoas não sabem nem o que se trata. Porque é um nome tão atípico, uma coisa também que normalmente não é praticada. Pelo menos eu, particularmente, Vitor, nunca vi. Se algum de vocês aí já viu um pagamento de um salário complessivo, ao final aqui da explicação, se manifestem para a gente ter pelo menos uma curiosidade, porque eu nunca vi. Mas o salário complessivo é basicamente quando não há discriminação, pessoal. Quando a gente trabalha, todos aí que trabalham ou que já trabalharam, recebem um oleorite, chamado também popularmente, né, de contra-cheque. Esse lá, ele vem discriminado o valor de cada prestação do seu salário, de sua remuneração. E lá, valor do salário fixo, valor do desconto, valor de FGTS, depósito, valor de INSS, vem tudo discriminadinho lá. O salário complessivo é o contrário disso. É quando eles pegam, por exemplo, ali um contra-cheque e bota assim, despesas, 1.000 e tanto. Sem você saber o que foi para INSS, sem você saber o que foi para auxílio de transporte, sem você saber o que foi para alimentação. Eles simplesmente descontam de um total, botam um percentual total e você não sabe quanto foi discriminadamente. Então, basicamente, isso é o salário complessivo. Ele meio que tenta tapar ali a sua forma de visão sobre o que realmente você pagou ou o que você não está pagando. Então, eles têm uma forma de meio que burlar. Basicamente, isso é o salário complessivo. A súmula 9.1 do TST, ela diz que é nula a cláusula contratual que fixa determinada importância ou porcentagem para atender englobadamente vários direitos dos contratos de trabalho. Basicamente, como eu falei, por exemplo, você pega um contra-cheque e tem lá 25% do seu salário foi destinados a descontos de cunho trabalhistas, por exemplo. Pronto, isso aí é o suficiente para dizer que é um salário complessivo, porque ele basicamente destinou uma porcentagem do seu salário que só Deus sabe se realmente está correta, você não tem como saber de forma nenhuma e não vai ficar transparente para você. É irregular e não é aceito no Brasil. E deixa até uma observação abaixo, ao assim agir, o empregador termina retirando do empregado a exata noção sobre o cumprimento das obrigações legais da empresa, se todos os direitos que faz jus estão sendo efetivamente pagos. Que no caso é a questão de cegar o seu funcionário. Né? Ele não sabe ali se o percentual do FGTS está sendo depositado correto, se o percentual do INSS está sendo descontado corretamente. Então ele fica de olhos vendados, ele não sabe realmente o que está acontecendo.
Salário complessivo. Como eu te falei, o Arthur, vamos supor que vamos tomar um exemplo. O Arthur trabalha como assistente administrativo, né? Ele vai e o salário dele é R$1.500. R$1.500. Vamos trabalhar com números inteiros. Não, R$1.000. Vamos fechar o número pra gente trabalhar com cálculo. A gente não é de números, né? A gente é, se fosse ciência, a gente fazer ciência jurídica. Então, R$1.000. Vamos supor que o Arthur recebia R$1.000 como assistente administrativo. Aí ele vai, recebe o salário dele lá no final do mês. Ele só recebe salário final de mês. Não recebe de forma quinzenal. Aí ele vai lá, chega no final do mês, tem R$500. Tu recebeu R$500. Aí tem lá, pede teu contra-cheque, ó, patrão, me dá aí meu contra-cheque só pra eu ver aqui como foi meu desconto. Aí tem lá R$500 saldo líquido, que é o que tu recebeu. Tem lá R$500 de descontos gerais. Tu não sabe o que é um desconto geral, entendeu? Tu já trabalhou alguma vez, Arthur? Tu já viu um contra-cheque alguma vez assim? A professora até mostrou algumas vezes. Porque o contra-cheque ele vem lá, né? Destinado desconto de INSS, valor tal, depósito do FGTS, ou então o total incidente para depósito de FGTS tal. Ou seja, lá vem discriminadozinho cada ponto bonitinho, que é descontado, que é acrescido, adicional de insalubridade, tanto, entendeu? Então vem discriminado cada valor do seu desconto e do seu adicional. O salário compreensivo é o contrário disso. Ele vem lá, R$500 de taxas gerais. Não vem discriminado nada. Só vem discriminado que ele descontou R$500 do teu salário para taxas em gerais. INSS, auxílio transporte, auxílio alimentação. Seria ocultar os descontos do funcionário. Basicamente, vedar ele de ver o que realmente deveria ser descontado. Porque ali é uma forma de você controlar se realmente o empregador está fazendo o cálculo correto. Né? Se ele não está lesando. Basicamente, isso é o salário compreensivo. À frente, formas de pagamento. Só um momentinho, galera. Só um momentinho. Formas de pagamento, pessoal. Aqui, como eu falei, a gente vai abordar a questão lá que eu falei no início, de salário em pecúnia, salário in natura. Aqui a gente tem a forma inicial, né, que é a comum, salário em pecúnia, que é você pagar um valor, uma taxa percentual, em cima do que você tem ali de salário. Por exemplo, eu recebo R$1.000 e eu recebo o salário integral em dinheiro ali, R$1.000 em dinheiro. Aí a CLT fala aqui no artigo 82 que o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30%. Ou seja, se você tem ali um salário de R$1.000, como é o caso que eu expliquei aqui, né? Você não vai poder receber menos que R$300. Sempre você vai ter que receber uma taxa percentual em valor. Por mais que o empregado, como o caso lá que eu botei, você trabalha em uma empresa que produz alimentos. Se a empresa disser assim, eu vou te pagar aqui 70% do teu salário em mantimentos aqui para tua cesta básica, e os outros 30% eu vou pagar em dinheiro. Beleza, tá no limite legal. Não pode ser abaixo disso, ou seja, 30% do teu salário ele precisa ser obrigatoriamente em pecúnia, em dinheiro. Lógico que vai ser o mínimo fixado, né? Como falou o artigo 82, mínimo fixado por lei ou região. Tem locais que tem salário estadual, né? Mínimo estadual. Então vai ser o mínimo daquele local. Isso é o salário de utilidade, como eu falei. Salário de utilidade é quando você paga ali de outra forma que não seja o dinheiro. Você paga ali uma parte do salário como forma de um mantimento, então de um vamos usar um exemplo assim bem estrambólico, que então se for trabalho no posto de gasolina, ele dá 70% do teu salário de gasolina para tu botar no teu carro e os outros 30% ele paga em dinheiro. Também é um exemplo aí de salário utilidade. Mas a gente deve observar um ponto muito importante, galera, sobre o salário utilidade, que é a questão de entender que ele é pelo serviço e não para o serviço. É um dos pontos mais dificultosos que tem pessoas para interpretar sobre a questão do salário utilidade. Por quê? Uma coisa é você receber uma utilidade, como o caso da cesta básica que eu falei, para o serviço. Vamos supor que vou tomar o exemplo aqui do carro. Vamos supor que tu trabalha em uma empresa que te fornece o carro, beleza? Aí eles vão desconto o valor da gasolina do carro como salário de utilidade. Eles não, tu gastou R$300 de gasolina esse mês, foi R$300 de salário de utilidade, porque tu usou ali para tu se locomover no carro.
tá errado, porque é para o serviço. Você precisa desempenhar sua função com o uso daquele veículo. Então ele não pode lhe cobrar pelo valor que você vai usar da gasolina. Logo, isso é um salário de utilidade para o serviço, que não é permitido de forma alguma. É permitido pelo serviço. Ou seja, vamos supor, ele pega ali a contraprestação, como eu falei, o caso dos alimentos lá. Ele dá um percentual em alimentos ali para tu se manter na tua casa, na tua família, entendeu? Então aquilo ali é pelo serviço. Você desempenhou o serviço por a empresa trabalhar com aquele certo tipo de assunto. Ela foi ali e adicionou o útil ao agradável. Deu como uma parte do seu salário, a contraprestação ali. Mas não pode para o serviço, pessoal. É bem importante lembrar disso. Exemplos que não podem ser objeto de salário de utilidade. Artigo 458, parágrafo 2º. Vestuários e equipamentos para prestação de serviço. Vamos supor, tu dá aqui uma roupa específica, tu trabalha com, por exemplo, com outro exemplo bem estambólico, trabalha com manipulação de urânio, algo extremamente radioativo, né? Aí você precisa de uma roupa específica, uma roupa caríssima, entendeu? Aí ele vai e coloca aquilo como salário de utilidade, o valor da tua roupa, para o serviço, como eu falei, não é pelo, é para o serviço. Previdência privada, também, para o serviço. Seguro de vida e acidentes pessoais, para o serviço. Transporte para locomoção e ida ao serviço, como eu falei, do carro também lá, é para o serviço. Não pode haver cobrança de forma que altere na necessidade do seu serviço. Tem que ser pelo e não para. Periodicidade do pagamento. Aqui é o maior inimigo da maioria das empresas. A questão do tempo que há o pagamento do salário. O artigo 459, 460 e 465 dizem bem especificadamente como deve ser o pagamento do salário. O salário, como o artigo 459 diz, o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior ao mês, salvo no que concerne a comissões, porcentagens e gratificações. Aqui no caso, confunde. Uma coisa que confunde um pouco é que o artigo 82 da CLT fala que tem que ser no mínimo 30% em dinheiro, mas embaixo do slide em relação ao salário de utilidade fala sobre 30% em pecúnia. Exatamente, 30% em dinheiro. Pecúnia é igual a dinheiro. Deixa eu voltar aqui. Ó, 30%, ao mínimo 30% deve ser em pecúnia. Exatamente, em dinheiro. Tudo bem. Tudo bem, acontece. É sexta-feira, hoje já está no nosso limite. O pagamento em salário, como falei aqui, não pode ser estipulado por mais de um mês. Aqui até dar um exemplo de vocês, o meu exemplo mesmo. Eu sou garçom, trabalho no Beach Park. Então, eu tenho um valor de recebimento que é de comissão do mês. Jurei que tinha dado duro. É assim mesmo, acontece. Mas tomando aqui como exemplo o caso que eu falei aqui. Eu recebo por comissão, recebo salário mais comissão. Só que eu sempre recebo a comissão do mês que passou. Então, por exemplo, hoje é dia 30, hoje eu recebo salário. O meu salário cai a comissão do mês de abril, não de maio, entendeu? Vai dar ingresso para todo mundo. Meu sonho, eu não tô tendo nem para mim. Que girar para dar para vocês. Mas se eu conseguir um aí, eu sorteio. Vai que, né? Não sei. Cena aí dos próximos capítulos. O pagamento de salário, no caso, ele deve ser de um mês. Ou seja, aqui vamos supor, a Vitória recebe no dia 30. Então, no dia 30 lá, ela vai receber o valor referente ao mês que ela trabalhou. Entendeu? Aí o salário é diferente de comissão, né? O saláriozinho dela ali, ela trabalha no mês que é referente. Por exemplo, o meu caso que eu falei, hoje eu estou recebendo referente ao mês de maio, o meu salário mesmo, salário. Agora, minha comissão é do mês que passou, porque não tem como calcular, inclusive, hoje ainda é mês de maio, então como é que eu receberia? Amanhã ainda é mês de maio. Eu já estou recebendo meu salário hoje, então não teria como eu receber a comissão de maio se o mês nem acabou. Logo, a comissão pode ser de dias anteriores, mas o salário não. O salário é do mês que você trabalhou ali. Você trabalhou o mês bonitinho, você recebe o salário do mês daquele que você trabalhou. Parágrafo 1º. Quanto o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil subsequente ao vencido. Então, aqui no caso, pessoal, é a questão do 5º dia útil. A empresa pode pagar até o 5º dia útil.
E ela pode manipular, pessoal, o dia sem problemas. Está dentro do jus variante. Vocês estudaram lá em alteração, suspensão do contrato de trabalho, que existe os critérios do jus variante, que a empresa pode fazer umas alterações dentro do contrato que não irão influenciar em nada e não precisa da anuência do funcionário. Essa é uma delas, alteração do dia de pagamento. Por exemplo, eu recebo todo dia 30, mas se o meu empregador quiser chegar e dizer, não, a partir de amanhã você vai receber no quinto dia útil, ele pode e eu não vou ter que reclamar nada. Está dentro do limite estabelecido legalmente. Não tem problema algum. Ou seja, esse é um dos pontos que deve ser permitido aí do jus variante. Artigo 460. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual daquele que na mesma empresa fizer o serviço equivalente ou for habitualmente pago para o serviço semelhante. Aqui no caso é quando seu salário não é estipulado. Aí você vai receber ali de acordo com a pessoa que desempenha a mesma função que você. Se é equivalente, você faz o mesmo serviço com ele, exatamente o mesmo serviço, você vai receber o valor igualmente àquela pessoa que recebe. Observado também o tempo, né? 465. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário de serviço, imediatamente após o encerramento deste, ou imediatamente após o encerramento deste, quando efetuado por depósito em conta bancária, observando o disposto no artigo anterior. Aqui no caso, pessoal, é um artigo que está um pouquinho passado, né? Artigo de 1997, como eu falei. Porque, assim, hoje em dia ninguém paga mais em dinheiro. Muito difícil uma empresa que pague em dinheiro. Normalmente é depósito bancário, Pix até. Então, normalmente a empresa faz. Por exemplo, a minha eu estou por base da minha. Eu recebo realmente no horário de trabalho. Meu horário de trabalho ali, como a empresa também funciona 24 horas, tem horário de 24 horas. Mas, normalmente, as empresas que recebem, fazem o pagamento ali em salário, né, elas devem respeitar esses critérios, que é ser efetuado em dia útil e local de trabalho dentro do horário de serviço, ou imediatamente após o encerramento deste. Os que não recebem poderão também ali depósito em conta bancária, né? Normalmente os depósitos são programados para ocorrer de um dia para o outro. A empresa manda num dia e já cai automaticamente no outro dia. Mas é respeitar esse tempo para quem paga em dinheiro. Equiparação salarial. 461 da CLT diz que sendo idêntica a função para todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregado do mesmo estabelecimento empresarial corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. O trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito em igual produtividade com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo de função não seja superiores a 2 anos. Aqui no caso, pessoal, é equiparação salarial. É para que você receba o mesmo valor de uma pessoa que desempenha a mesma função que você, que é nada menos que o justo, né? Se você faz a mesma função que a outra pessoa, com a mesma perfeição técnica e com igual período, você tem que receber o mesmo valor que ela, entendeu? Então, tipo, vamos supor aqui que eu desempenho a função de soldador. Aí tem outra pessoa aqui que desempenha a mesma função que eu. Ela desempenha com a mesma perfeição técnica. Ela tem mais de 4 anos, aliás, trabalha até 4 anos para o mesmo empregador. E ela não tem mais de 2 anos de diferença de serviço para mim. Não tem porque ela não recebeu a mesma coisa que eu. Não há nada que justifique. Então, deve-se haver equiparação salarial para o desempenho da mesma função. Não pode haver distinção entre sexo, etnia, nacionalidade ou idade, porque isso é discriminatório. Então, é algo que não pode acontecer. E deve ser respeitado esse tempo também, galera. A equiparação salarial é totalmente válida, mas deve-se observar essa nuance do parágrafo 1º, que é algo bem crucial. Deve ser igual produtividade e a mesma profissão técnica. Até que a professora falou em sala que com essa reforma está bem mais difícil de comprovar por conta de grande quantidade de requisitos que não haviam antes. Exatamente. A gente aqui está iniciando, né? No próximo slide também vai ter outros requisitos. Ou seja, realmente está muito detalhado, o Arthur. Realmente algo que é mais complexo agora para você equiparar um salário ao outro. E sem falar nas provas, né? Como é que você vai provar isso aqui? Na empresa, por exemplo, que ela é formalizada, que é tudo bonitinho, é mais fácil. Agora, para uma empresa que bula tudo que é de serviço, não tem anotação de CTPS, não tem nada controlável, vai ficar muito difícil para você provar. Mas, basicamente, precisa observar esses requisitos. Deve ter não tempo superior a 4 anos para o mesmo empregador e
tempo de função não superior a 2 anos dá diferença. Por exemplo, eu trabalho há 2 anos o mesmo serviço que a outra pessoa. Então aí tá respeitando, né? Agora, se eu trabalho mais de 2 anos no serviço daquela pessoa, aí já pode haver uma diferenciação salarial. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em plano de quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro de órgão público. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. Aqui já é, pessoal, a contrapartida daquilo lá. Por mais que tu tenha mesmo tempo de carreira da pessoa. Ó, eu trabalho, como exemplo eu dei, eu trabalho há 2 anos como soldador, e tem outra pessoa aqui que trabalha, o Arthur. O Arthur trabalha ao mesmo tempo que eu como soldador. Certo? Porém, eu tenho um plano de carreira. A empresa aqui, ela tem júnior, pleno e sênior. Por exemplo, eu sou pleno, o Arthur é júnior. Eu não tenho como chegar e equiparar, não tenho como dizer. O Arthur pode chegar lá, ó, eu quero receber a mesma coisa que ele ali. Eu trabalho o mesmo tempo que ele, a mesma perfeição técnica, trabalho ao mesmo tempo para o empregador e tenho o mesmo tempo de serviço. Eu mesmo assim posso virar para o Arthur e dizer assim: Arthur, você não vai receber porque eu tenho plano de carreira e o Vitor mereceu mais estar em pleno. Pronto, acabou-se a discussão. Não tem mais nada que faça o Arthur, ele pode espernear, pode fazer o que for. Que não vai ter ali nada de forma de ele equiparar, porque tem o plano de carreira. E eu posso só botar por merecimento, como a professora disse, merecimento, 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 merecimento. Eu vou lá, boto para ele para júnior, de júnior para pleno, de pleno para sênior, e acabou-se. Ele vai subindo só por merecimento, como eu julgo merecido. O caso da própria Unifor e dos terceirizados em órgãos públicos. Que eu já não sei, o Arthur. Eu já não sei dizer. A questão, eu sei que a Unifor ela tem plano de carreira para a questão de professor, né? Não sei os outros cargos, mais cargos. Aí é um caso à parte. Então, realmente, como eu falei, é mesmo que pleno sênior, só que é professor 1, 2, 3, 4, vai chegando aí até o infinito e além. E sem falar que ainda tem detalhe, viu? Na Unifor, até a Aline já falou, acho que falou isso pra vocês, ainda tem que vagar. Tipo assim, não é ela chegar lá com todos os atributos, dizendo que ela é necessária para ser uma professora titular, e se tiver 10 pessoas ali no mesmo cargo e disser assim, ó, não vai ter vaga pra ti não, vai ter que esperar alguém sair. Pronto, ela vai ter que esperar. Tipo assim, realmente quando a pessoa tem organizado em plano de carreira, e hoje a maioria das empresas tem plano de carreira, acabou-se. Tu vai ficar lá refém realmente do que ele acha que tu é merecido. Se ele acha que tu vai ficar ali, tu vai ficar ali e pronto, acabou-se. Entendeu? Meio que é algo que você virou refém do seu empregador. Mas é algo que a reforma trouxe, a deforma, né? Trouxe algo bem, bem complicado, viu, pra gente. Ou seja, como eu botei os pontos aqui em preto, quando se tem plano de carreira, não se aplica. O parágrafo 1º, aquele que a gente acabou de ler no slide passado. Em caso de plano, pode-se pedir desvio de função. Aí no caso, você já pode pedir um desvio de função, né? Como o Arthur falou, é difícil de você comprovar, mas aí você pode pedir o desvio. Porque tu tá, por exemplo, desempenhando, beleza, tem assistente administrativo pleno, júnior, pleno e sênior. Tu é júnior e tá fazendo a função do sênior, que é o cabeça, entendeu? Aí você pode exigir um desvio de função. Ó, eu tô dentro do mesmo cargo, beleza, mas eu tenho funções diferentes, tá, do plano de carreira dele. Então eu quero a equiparação salarial ao dele, ou então que eu realmente faça a minha função de fato, né? Funcionários readaptados não servirão como paradigmas. Aqui, pessoal, é bem alto e claro, né? E é bem óbvio também. Você não pode se equiparar com a pessoa que foi readaptada. Tipo assim, a pessoa tem uma condição física que impede dela estar em outra função. Então ela está ali como algo que não vai poder ser reabilitada e você não vai poder usar ela como paradigma de forma nenhuma. Discriminação salarial. Parágrafo 6º do mesmo artigo ainda. Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as específicas do caso concreto. Um texto relativamente novo, pessoal, 2023, ó. Sem prejuízo do disposto do parágrafo 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o artigo 510 desta consolidação corresponderá a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador.
ao empregado discriminado é elevado ao dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das demais comissões. Ou seja, a pessoa que comete uma discriminação salarial, ela sai bem baratinho para ela, né? 10 vezes o valor do salário. Vamos pensar bem baixo, que a pessoa receba 10 mil, ou 10 mil, por exemplo. Um saláriozinho aí, bem conceituado, né? Ela vai ter que pagar 100. Se for reincidente, vai ter que pagar 200. Então, sai uma multazinha bem bonitinha. E com certeza se discriminou, não discriminou só um, né? Então, sai um prejuízo bem alto para ele aí. É uma lei bem atual, como eu falei, 2023. Pessoal, sempre que tem uma lei atual, eu boto em negrito, assim. Eu até frisei, eu ia falar na sala, só que acabei esquecendo. Porque tem alguns colegas da sala que utilizam o material do Enzo, que era o antigo monitor, né? Que até eu compartilho o podcast e tudo mais, compartilhei já com vocês. Mas é muito interessante vocês observarem, pessoal, quem utiliza o material do Enzo, sobre a atualização, porque o Enzo foi meu monitor de trabalho. Então, tipo assim, eu fiz a cadeira em 2022.2, se eu não me engano. Então, tipo, tem material do Enzo ali que está desatualizado. A galera tem que observar nesse ponto aí quem utiliza o material do Enzo para estudar, para não tomar cuidado e não se eximir, né, de ver essas atualizações. Artigo 5º da Lei de 14.611 diz que fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais tratados nessa lei. Ou seja, a empresa tem que enviar um relatório ali semestral para o órgão ali designado como forma de controle sobre a questão dos empregados. Aí, como o caso que tu falou, Arthur, é mais difícil de você comprovar. Mas aí, quando você tem uma empresa com mais de 100 funcionários, aí já se torna mais documentos, entendeu? A empresa que ela tem mais obrigações, como é esse caso aqui, ó. Aí ela já tem que enviar esse documento, como já se forma já se forma um conceito, né, de prova. Ou seja, você tem ali como exigir, perdão, do juiz que utilize esse meio como comprovação. Você pode falar, ó, tá aqui o anexo que a empresa enviou como forma de garantir o controle salarial. Parágrafo 3º. Na hipótese de descumprimento dos dispositivos no caput deste artigo, será aplicada multa administrativa cujo valor corresponda a 3% da folha de salário do empregador, limitada a 100 salários mínimos. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Dá pra ouvir agora? Tá baixo. Muito baixo. Meu Deus. Alô? E agora? Ainda tá baixo ou dá pra ouvir bem? Agora dá pra ouvir, né? É porque realmente tá complicado. Eu tô com o fone aqui bem castigado mesmo. Só que peguei aqui pra poder não faltar. Mas eu não sei o que vai acontecer. O fone tá funcionando 100%, mas o sistema não tá conseguindo compreender. Mas finalizando, a gente já tá finalizando, pessoal. Questão da discriminação, né? Discriminação vocês deram pra ver aí bastante. E é algo bem caro, né? Sai bem carinho pro empregador. Nada mais que o mínimo, né? A pessoa não tem por que estar discriminando ninguém. Então é totalmente ali sem nexo. Deve ser alta mesmo a multa que é pra ele sentir no bolso. E por fim, pessoal, finalizando nossa aula de hoje, salário substituição. Vocês viram hoje quem realmente ali já estudou, não sei quem tá já no ritmo de estudo para a avaliação, para a V3, já percebeu que a aula de hoje ela foi basicamente muito voltada para a questão de alteração, suspensão, interrupção do contrato de trabalho, mais pro lado de alteração, né? Porque quando você tem ali uma alteração contratual, mexe no salário. E é algo que está mais presente aqui. O salário de substituição é um dos maiores exemplos disso. Salário de substituição é quando um trabalhador substitui outro que possui um salário maior. Como, por exemplo, você está ali como um auxiliar administrativo e aí falta
um analista administrativo, por exemplo. Aí você vai, falta não, por exemplo, ele tira férias. Aí o empregador vai chegar para você, ó, já que você sabe desempenhar a função, eu não vou contratar ninguém de fora. Você vai substituir ele ali. Beleza, substitui. Aí você tem direito a receber o salário dele durante o mês que você está substituindo. Não só o salário dele, mas também vai ser contado como tempo de serviço na função. Entendeu? Você vai receber todos os direitos como se você fosse aquela pessoa. O artigo 450 da CLT diz que ao empregado chamado a ocupar em comissão ou interinamente ou em substituição eventual ou temporária cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Súmula 159 do TST. É muito importante essa súmula aqui porque é um adendo muito bom nesse tópico. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter eventual, pessoal, não pode ter caráter eventual. O empregado não pode, faltou hoje, aí eu vou substituir, já querer o salário dele, não. Tem que ter ali uma constância. Por exemplo, ele vai faltar aqui, ele vai botar uma taxa aqui de 10 dias, eu vou substituir ele por 10 dias. Aí sim, já se trata tipo, de receber o valor ali referente àqueles 10 dias como se eu fosse ele. Porém, o cara faltou hoje, botou uma taxa de um dia. Aí tu vai substituir, já vai querer o salário dele. Não faz sentido, entendeu? E a súmula 159 diz que é pendurar a substituição que não tenha caráter eventual. O empregado substituto fará jus ao salário contratual do empregado substituído. Ou seja, você substituiu, não foi eventual, tem direito ao salário de substituição. Deve-se observar o tempo da substituição como forma de qualificação do recebimento salarial, ou não. No caso, como eu disse, trabalhou pouco tempo ali, foi 2 dias substituindo, não tem sentido você receber, não tem sentido. Então vai respeitar ali um tempo mínimo legal, algo que não seja uma eventualidade. Por fim, pessoal, a gente encerra aqui hoje, tratando sobre salário e remuneração, um conteúdo bem pontual aí. Ele não vou dizer que ele é tão presente na AV3 não, mas ele cai, sempre cai uma questão, 2 ou 3 sobre ele, mas ele não é um conteúdo assim tão pertinente na AV3 não. Ele é mais abordado em questão de por exemplo, rescisão contratual, mas é bom sempre vocês dar uma lida, tá por dentro da situação. Para os que ficaram até da gravação, vou encerrando aqui. Se precisar desejar a presença aí, só mandar um resumozinho que comprove realmente que você assistiu o vídeo e eu aplicarei a presença. Aos que estão presentes, eu vou mandar o link aqui da presença, galera. Valeu para quem ficou na gravação, até mais.